Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio intenso e carregado de tensão no cenário geopolítico internacional, onde cada movimento pode desencadear consequências profundas em toda a América Latina. Hoje, exploramos uma declaração que sacudiu o ambiente diplomático, o anúncio do presidente Donald Trump, afirmando que o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela estaria oficialmente fechado. Uma frase curta, mas com impacto imediato e direto sobre companhias aéreas, pilotos, governos e principalmente o regime de Nicolás Maduro, criando uma onda de especulações sobre o que virá em seguida. Esse pronunciamento ocorre em meio a um panorama já carregado de atritos, marcado por embargos, pressões políticas e ameaças veladas, alimentando dúvidas sobre um possível ataque militar americano contra o território venezuelano e mudando completamente a percepção internacional sobre segurança na região. Trump publicou o aviso em suas próprias redes sociais, destacando que o espaço aéreo deveria ser considerado fechado não apenas por aviões comerciais, mas também por traficantes de drogas e até por organizações ligadas ao tráfico humano, deixando claro que qualquer aeronave naquela área estaria sob risco. Apesar de os Estados Unidos da América não terem autoridade formal para determinar o fechamento total do espaço aéreo venezuelano, o impacto dessa afirmação é imediato, afetando rotas internacionais, operações de carga e até decisões de grandes empresas aéreas. O tempo de atividade da Protrombina e Ibéria, por exemplo, já haviam suspendido voos após notas anteriores emitidos pelos Estados Unidos da América indicando instabilidade e risco crescente na região, medida que enfureceu o governo Maduro, que contra-atacou, cancelando as licenças dessas companhias, ampliando ainda mais a crise entre Venezuela e comunidade internacional. Essa declaração de Trump adiciona uma nova camada de tensão ao já complexo tabuleiro estratégico envolvendo Venezuela e Estados Unidos, alimentando especulações sobre uma possível operação militar. Como o próprio governo Trump já insinuou anteriormente, ataques diretos a alvos estratégicos dentro do território venezuelano continuam no radar, com o objetivo declarado de enfraquecer tanto o regime de Maduro quanto as redes de narcotráfico que operam protegidas pelo aparato estatal. Analistas apontam que o fechamento simbólico do espaço aéreo pode ser um passo preparatório para garantir segurança durante eventuais operações, evitando erros e diminuindo riscos de colisões com aeronaves civis durante manobras militares. Além de indicar que os Estados Unidos da América podem estar próximos de executar ações mais firmes do que simples sanções econômicas ou alertas diplomáticos. Outro ponto que intensifica essa percepção é a recente ativação de um radar militar norte-americano em Trinidade e Tobago, ilha situada a poucos quilômetros da costa venezuelana, com autorização para a utilização de portos, aeroportos, instalações estratégicas. Os Estados Unidos da América agora dispõem de uma visão privilegiada sobre aeronaves militares que decolam do território venezuelano rumo ao Caribe, fortalecendo sua capacidade de vigilância e resposta rápida. Esse radar, combinado com a movimentação de navios e aeronaves dos Estados Unidos da América na região, reforça a ideia de que há uma preparação silenciosa acontecendo nos bastidores. Toda essa estrutura sugere que os Estados Unidos estão ampliando seu controle tático no entorno venezuelano, criando uma espécie de cerco monitorado para reagir rapidamente caso uma operação militar seja deflagrada. O que torna tudo ainda mais delicado é que Maduro segue cercado internacionalmente e pressionado internamente, ao mesmo tempo em que enfrenta um cenário político desgastado após ter fraudado as eleições de 2024 contra Edmundo González, reconhecido por parte da comunidade internacional como o vencedor legítimo. Nesse contexto, Trump intensifica sua ofensiva diplomática, combinada com ações militares indiretas, incluindo até mesmo uma recente conversa telefônica com o próprio Maduro, revelada pelo Washington Post, mas sem detalhes divulgados. Analistas consideram que esse contato em comum pode ter sido uma jogada psicológica para desestabilizar
o regime gerando desconfiança entre aliados internos de Maduro, incentivando divisões dentro do chavismo e aumentando o risco de traições ou rupturas que poderiam acelerar o colapso do governo. Para o Brasil, esse cenário cria preocupações imediatas, devido à extensa fronteira que compartilhamos com a Venezuela. Qualquer operação militar ou escalada de conflito resultaria, inevitavelmente, em novas ondas migratórias, em massa, como já vimos nos últimos anos, mas agora, potencialmente muito maiores e mais desordenadas. O fechamento do espaço aéreo anunciado por Trump, se seguido de ações militares, pode empurrar milhares de venezuelanos desesperados para a fronteira com Roraima, colocando enorme pressão sobre serviços de saúde, segurança e infraestrutura do norte do país. Além disso, há ainda o risco de grupos criminosos ou militares venezuelanos buscarem refúgio em território brasileiro, aumentando as tensões e levando o Brasil a reforçar sua presença militar na região amazônica para garantir estabilidade em meio ao ambiente de conflito iminente. Enquanto isso, no cenário geopolítico mais amplo, a crescente ameaça de conflito toca em interesses de potências como Rússia, China e Cuba, aliados fundamentais do regime chavista, ampliando ainda mais as incertezas sobre o desenrolar dessa crise. O aviso de Trump sobre o fechamento do espaço aéreo ainda carece de confirmação oficial pelo Pentágono, mas a simples possibilidade de ataques diretos altera completamente o panorama estratégico da América Latina. Para a Venezuela, significa que o tempo está se esgotando. Para o Brasil, significa vigilância máxima. E para os analistas internacionais, é um indicativo de que um conflito pode estar muito mais próximo do que parecia há alguns meses.